queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estava com saudade, quanto tempo, né? Desde o último vídeo que nós falamos de Josué, falamos da introdução do capítulo 1 e hoje eu estou aqui para trazer para vocês a continuação aí dessa caminhada bíblica que eu me propus a fazer com vocês acerca desse livro. Então, vamos lá! Espero que vocês estejam aí firmes aí meditando no livro de Josué. Se você não está ainda, que você se encoraje a estudar esse livro, porque é um livro maravilhoso, nos ensina a guerrearmos com Deus. Bem, no capítulo 1, né, e na introdução, nós falamos, né, sobre como Deus, né, foi bondoso com Josué, sobre como ele falava para Josué ser forte, ser corajoso. E a maneira com que Deus tratava Josué é uma maneira sensível. Deus, ele era sensível à situação de Josué, ao coração de Josué, porque ali, naquele momento, aquela grande responsabilidade que Josué tinha frente ao povo, que por mais que a Bíblia não vai trazer tantos detalhes, mas é claro, sim, que ele tinha medo, é claro que ele tinha, às vezes, insegurança, e ele, fato é que Deus estava o encorajando, né? Então não é assim à toa que Deus falava para ele: seja forte, Josué, seja corajoso, porque eu estou contigo. E existia entre Josué e Deus uma aliança. Então, nós precisamos, para usarmos de fato essa menção de ser forte, corajoso, seja forte, usar aquilo para a nossa vida, seja forte, seja corajoso, precisamos ter essa aliança com Deus. E essa aliança pressupõe uma vida que busca Ele, a presença dEle, uma vida de oração, uma vida de aprendizado da palavra, e estar ali o tempo todo conectado com Deus. Por quê? Porque Josué ouvia a voz de Deus. Josué obedecia a Deus e Deus ali se mantinha com Josué. Agora, a desobediência, a falta de busca quebra essa aliança ou afasta, sabe? Aquilo que podia estar fortalecido, fica apagado por conta disso, desse afastamento, às vezes, que a gente fica natural, às vezes as coisas da vida, os problemas, às vezes deixa a gente um pouco assim, distraídos. Mas vamos voltar para a palavra, vamos nos fortalecer. E esse livro nos ensina, nos convida a falar assim: olha, se você está passando por uma luta, uma guerra, seja forte e corajoso, forte e corajosa. Estabeleça uma aliança com Deus e siga firme com Ele, porque Deus, ele está pronto para nos ajudar, para ser aquele que nos levanta e precisa nos instruir. Para nos instruir da maneira que nós devemos fazer exatamente, temos que ouvir a voz dele. E Josué fazia isso, ouvia a voz de Deus e seguia a palavra de Deus. É muito forte para mim falar do livro de Josué quando eu chego no capítulo 2, que é o capítulo que nós vamos falar hoje. Esse capítulo vai falar da história de Raabe. Você já ouviu falar dessa mulher chamada Raabe? É forte porque a gente vê que foi uma mulher que aproveitou a oportunidade que chegou para ela. E nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades que surgem em nossa vida. E essa oportunidade foi a seguinte: uma oportunidade em que ela poderia ter sido aniquilada com seu povo, mas ela escolheu o lado certo. Quando os israelitas iam invadir, antes de invadir, né, a Jericó, que é a cidade em que Raabe morava, os espias foram lá para olhar o território, ver e tal, e aí encontraram com Raabe. Raabe fez um acordo com eles, porque Raabe já ouvia falar de Deus e sabia que Deus era poderoso. Ela acreditou, nem porque ela conhecia tanto e tinha intimidade com Deus, mas porque ela ouvia falar de Deus e pensou: poxa, esse Deus é poderoso, porque olha o que ele está fazendo, realmente esse é o verdadeiro Deus. E ela, como foi sábia, pensou: eu quero ser salva. E eu sei que o caminho para eu ser salva e a minha família também é Ele, é esse Deus. Porque se eu não fizer isso, eu serei aniquilada junto com o meu povo. Por quê? Naquela época, Deus havia prometido aquela terra de Jericó, né?
aquele território ali de Canaã, Deus havia prometido que daria aos israelitas. A promessa de Deus, ela tem uma contrapartida. Já pensou nisso? Se Deus prometeu uma coisa para você, Ele vai fazer a parte dele, mas você também tem a sua parte. Deus prometeu Canaã, mas chegou de mão beijada? Não. Eles precisaram lutar para conquistar essa terra. Mesmo com Deus com eles e tendo prometido para eles, eles fizeram a parte deles, que é guerrear com Deus, e venceram, né, assim, as adversidades ali para que chegasse ali, conquistasse aquele território. E aí, nós temos às vezes as nossas promessas, né, que Deus, nós sabemos, né, daquela promessa que Deus fez para nós, mas às vezes ficamos esperando, vai acontecer que Deus prometeu. Não, tem a nossa parte, a parte de guerrear, como o povo fez. Então, peguei esse adendo aí para falar um pouco aí, fazendo essa associação com a nossa vida, mas vamos voltar lá em Raabe. Aí Raabe fez um acordo com os espias e falou para eles assim: olha, eu vou sinalizar para vocês aqui quando vocês podem vir, mas vocês poupem a minha família. E assim foi feito. Assim aconteceu. Ela cumpriu o que ela prometeu. Depois disso, vai vir o capítulo 3. Depois do capítulo 2 aqui, quando começa o 3, há uma transição ali de momento, que é aquele momento em que eles vão precisar, para chegar lá, atravessar um rio, o Rio Jordão. E essa travessia era por demais perigosa. E como isso ia se dar, né? Naquele momento que geograficamente o rio não estava apropriado para a passagem daquele povo. Mas eles seguiam as instruções de Deus, porque Deus era o general ali naquela guerra. E Deus deu detalhes para Josué: Josué, filho, faça assim. E Josué fez exatamente como Deus mandou. Então, ali os sacerdotes, a arca, você pode ouvir depois, ler depois com calma. E foi exatamente assim que Josué fez, daquela maneira como Deus mandou. E quando chegou ali na travessia, após cumprir ali as ordenanças detalhadas do Senhor, o que aconteceu? Você sabe? O rio se abriu, o Rio Jordão se abriu para eles passarem. Por quê? Primeiro vem a voz de Deus, depois a nossa parte. E a parte que é preciso, o milagre, é Deus que vai fazer. Então eles fizeram a parte dele. Ali naquele momento ali, em que eles fizeram tudo, era um milagre que eles estavam esperando, e Deus fez um milagre, que o rio se abriu para aquele povo passar. Então, gente, isso é familiar para você? É familiar naqueles momentos em que você fala assim: essa situação aqui é só Deus. Aí você faz a sua parte de orar, de buscar o Senhor, de manter os joelhos ali, mas aí a outra parte fala: Senhor, está nas tuas mãos, se for da tua vontade isso vai acontecer, essa bênção eu vou receber. É assim com a gente também, né? No final das contas, o Antigo Testamento, ele pode ser trazido para os nossos dias, porque o ser humano, ele é ser humano em qualquer momento da vida, em qualquer momento da história. Então, nós vamos ver muita familiaridade. E eu queria só retomar com vocês o seguinte: ali a gente está falando, de Jericó, de um povo que fazia coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E Deus deu aquela terra para os israelitas, para que eles ali habitassem na boa terra e fossem obedientes. E ali eles também exterminassem aquele povo, porque Deus não queria que eles fossem contaminados por aqueles costumes atrozes, aquelas abominações que aquele povo fazia. Então, aí voltando aqui para a nossa história do Rio Jordão. Depois que eles atravessaram o Rio Jordão, isso foi no capítulo 3, Deus falou para eles assim: olha, agora eu quero que vocês sempre se lembrem do que eu fiz lá no Rio Jordão, para que todas as gerações depois de vocês saibam que eu sou o Deus que cumpre, que opera milagres, que caminha junto, que liberta, que salva. Esse sou eu. E assim vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar pedras para que seja lembrado. E aí tem todo um detalhe, né, dos 12 homens que representavam as 12 tribos.
e eles se fizeram exatamente daquela maneira que Deus ordenou. Para quê? Para que as gerações, os filhos, netos e todas as gerações seguintes soubessem o que Deus havia feito ali no Rio Jordão, porque a memória nos traz esperança. E assim também somos nós hoje. Nós temos que sempre trazer à nossa memória tudo que Deus já fez por nós, com gratidão, sabe? Lembrar que Ele nos livrou em algum momento, ou que Ele nos ajudou, ou que salvou. Sempre viver trazendo essas pedras, né? Essas memórias do que Deus já operou na nossa vida, porque isso nos fortalece. Isso nos ensina que nós somos filhos e que nós podemos sim acreditar no amanhã, né? E quando chega aí no capítulo 5, eu quero falar um pouco aí do que aconteceu no passado, mas também trazendo para o hoje, que é o que nós temos que fazer, esse exercício. Aí já vai entrar aí na parte da aliança, uma aliança que foi feita ali no Antigo Testamento, que era de circuncisão, de circuncidar os meninos, né? Mas o que aconteceu com essa coisa do deserto? Aí aquilo precisou ser retomado nesse momento aí. Então, depois que atravessaram o rio, Deus quer fazer com eles como fosse uma renovação, um fortalecimento desse conceito da circuncisão. E ali aqueles meninos todinhos que foram nascendo ali no deserto foram circuncidados. E aí eu quero trazer para os dias de hoje, lembrando que hoje, ainda hoje, nós temos a nossa celebração, o nosso momento de lembrar dessa aliança, que é importante lembrarmos que não estamos sós, temos uma aliança, e isso se dá para nós hoje, depois da vinda de Jesus, com a Santa Ceia, o batismo e a Santa Ceia. Porque quando Jesus veio, essa lei antiga, a lei mosaica, já não é mais a que a gente usa. A gente usa agora a nova aliança que veio com Jesus, que é lembrar que ele morreu, né, como um Cordeiro Santo na cruz por nós. Que depois que ele veio, nós podemos crer no amanhã, podemos crer que fomos salvos pelo sangue vertido na cruz, né? Pelo corpo partido dele. Por isso que a Santa Ceia é um momento de comunhão com Deus, uma comunhão extrema. A gente tem que chegar e falar assim, lembrar daquilo que Jesus fez, sabe? Sermos gratos, porque é um momento em que nos fortalece espiritualmente, como servos do Senhor Jesus. Bem, aí eu vou falar para vocês, vou parar no capítulo 6, vai ser o último capítulo, tá? O vídeo está um pouquinho longo, porque aí é, enfim, quando os israelitas chegam lá e eles conseguem, então, de fato, ocupar a ocupação de Jericó. E, gente, para não me alongar muito, eu vou falar a parte que me chama muita atenção nesse texto, né? No capítulo 6, que é a parte em que o muro cai. E sabe como que esse muro cai? Bem, Deus deu ordens detalhadas, como sempre, para o povo, no momento, da hora, do jeito de fazer, e assim ele falou lá no versículo 5: quando as trombetas soarem ao longo do toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Ou seja, qual era a ordem que faria um muro cair para que eles pudessem ocupar aquela terra? O grito. E o que nos fala hoje? O poder da nossa palavra, gente. A palavra falada no lugar certo e no momento certo, ela tem poder. E é por isso que nós precisamos da voz do Senhor, para nos ensinar, nos instruir qual é o momento que devemos falar a palavra, qual o momento que devemos bradar. Porque não é em qualquer momento, é falta de sabedoria a gente fazer o uso desse instrumento poderoso no momento inapropriado. Nós temos que saber que a palavra tem poder para ser usada naquele momento necessário, aquele momento de Deus. E assim, para que todos os muros caiam, como aconteceu lá em Jericó. E é muito lindo que quando chega ali no 10, vai falar no versículo 10, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até que eu lhes ordenar. Então gritarão, no momento certo:
Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou no dia seguinte, aí vai contando toda a trajetória. Aí quando chega no 16, fala. Aí é aquele ponto, né, do toque da trombeta, como havia falado no 5. Aí vai falar no 16. Na 7ª vez, quando o sacerdote der um toque da trombeta, como tinha sido ordenado, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. No 17, a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela na casa dela que serão poupados, como foi acordado. Então, quando chega lá no 20, ao som da trombeta o povo gritou. E ao som das trombetas do forte grito, o muro caiu. E aí segue aí contando que no final Raabe foi poupada, como havia sido prometido. Não é maravilhoso, gente? A gente vê as promessas de Deus sendo cumpridas ali na Bíblia, mas não é assim de qualquer maneira, é assim de uma maneira sensível, como Deus tratava, porque Deus sabia o medo, Deus sabe o nosso medo, Deus sabe as nossas fraquezas e a maneira com que Deus ele quer se relacionar conosco, porque sempre foi o plano de Deus, uma relação com o ser humano. E ele quer participar do nosso dia a dia. Deus se agrada quando a gente entrega todos os nossos planos na mão dele. Até coisas simples. Deus se agrada, porque Deus ele quer participar como um pai quer estar na vida de um filho. Deus quer estar na nossa vida, participando de tudo, de todos os detalhes, com todo o amor, com todo o poder que ele tem. E é só até aqui. Que Deus abençoe a sua semana, que você prospere na fé, na comunhão com os irmãos e no crescimento da palavra de Deus. Um abraço, fiquem com Jesus.